Olá, bom dia a todos, graça e paz, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos se encontrem bem, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nas nossas vidas. Para quem não me conhece, eu sou a Débora e hoje estaremos fazendo a nossa leitura de número 54 e estaremos lendo nosso primeiro versículo, o número 1 e o número 2, versículos de Números, Marcos de 5, capítulo 5, de 1 a 20, Salmo 38. Primeiramente, vamos fazer a leitura para que Deus venha abençoar nossas vidas e abrir nosso entendimento, amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui presente, te louvar, Pai, por esse dia. Meu Deus, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, ó Pai, abrir nossa mente, nosso coração, para que venhamos entender Tua palavra e botar em prática tudo aquilo que vai ser falado aqui, Senhor. Que não venha ser eu falando, mas que venha ser o Espírito Santo falando sobre cada coração aqui, Senhor. Que nós não venhamos fazer uma mera leitura, Senhor, diária, mas que possamos, ó Pai, ler a Tua palavra e entender, Pai, que essas palavras são Tuas, ó Pai. A Bíblia é representada, Pai, por palavras e essas palavras são inspiradas na Sua vontade, no Teu propósito, no Teu querer, de acordo com o que o Senhor quiser, meu Pai. Toque em cada coração aqui, meu Deus. Que venhamos fazer essa leitura, Senhor, e possamos ser abençoados, ó Pai, e que o Senhor venha transbordar em nossas vidas diariamente essa leitura, Senhor. Possamos vivê-la, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá no primeiro versículo que diz assim, de Números 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto de Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias listados em todos os homens, um a um, pelo nome. Então, nós podemos ver nesses primeiros versículos aqui, do 1 e 2, o Senhor pedindo para Moisés para fazer um recenseamento a toda a comunidade de Israel, de família por família, homem por homem, para que possam achar jovens, né, de 20 anos para assim lutar na guerra e defender Israel contra os ataques, né, que porventura viessem. Então escolheu jovens, né, daquelas tribos, e a idade que o Senhor pediu para que Moisés fizesse era de 20 anos. Nós podemos ver nesse versículo aqui o primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Quando a gente para ler isso aqui, a gente pensa, poxa, isso aqui deve ser fevereiro, né? Mas esse calendário aqui, hebraico, é diferente do nosso. Com 2 anos após a saída do povo do Egito, no segundo mês, no calendário hebraico, no segundo mês do ano, é chamado de Iyar. Ele começa normalmente por volta de abril ou maio, dependendo da lua. Porque lá no povo hebraico, os judeus, ele conta pela lua. A gente, nosso calendário, a gente conta pelo sol. Então, tem essa diferencinha, né? Essa diferença que às vezes a gente acha que é em fevereiro, mas não. É entre maio e abril. Dependendo, né? Então, aqui no versículo 3, você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. O 18. E convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e suas famílias, um a um, pelo nome. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foram de 603.550 homens. Irmãos, vocês já pararam para pensar o tanto que isso aqui é complicado, a contagem naquela época, naquele contexto ali, naquela situação? Eu penso assim, porque eu já fui recenseadora do IBGE e sei como que é fazer a contagem das casas, né? Eu fazia o recenseamento e
eu via como é dificultoso você fazer a contagem, porque tinha vezes que as casas estavam vazias, às vezes as pessoas não estavam em casa, a gente tinha que voltar, fazer o recenseamento novamente naquela casa que estava vazia, porque às vezes a pessoa estava trabalhando, às vezes a pessoa estava fazendo alguma atividade, né, e não estava nos seus lares, enfim. Então podia ver assim o tanto que é muito difícil de você prescrever exatamente assim o tanto de pessoas que tinha, né? Quando eu trabalhava no IBGE. Assim, eu penso assim que naquela época não tinha internet, porque a gente do IBGE, a gente recebe um aparelhozinho, né, para trabalhar, para recensear as casas. Mas naquela época não existia aparelho, não existia PDA, não existia computador, internet, nada disso, né? Sem falar nas dificuldades de locomoção, né? Porque não tinha carro para as pessoas ir até as casas e contar, né, aqueles jovens. Então, foi algo bem dificultoso, né, para aqueles dias. Eu penso assim. E aqui no 45 fala assim: todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir o exército foram contados de acordo com suas famílias. No 49, não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Isso aqui fala dos levitas, né? Que os levitas, eles tinham um papel diferente. Eles não eram como aqueles jovens que foram escolhidos para a guerra. Eles foram separados para quê? Não somente para cantar, porque às vezes nós pensa assim, a gente pensa assim, levitas, né, só nasceu, né, foi feito só para cantar, louvar, mas não. Eles tinham outros papéis também, como, por exemplo, guardar o santuário, cuidavam dos utensílios sagrados daquela época, né? E eles também eram responsáveis pelo ensino e administração do templo. Então, essa era a função dos levitas. E lá no versículo 50 fala assim: em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Eu pude destacar aqui também, irmãos, as tribos que foram nomeadas como tribos de frente. Nos nossos dias atuais aqui no Exército, meu marido é de infantaria. Não sei se alguns sabem, ele é infante, né? O linguajar do Exército, infantaria. Então, naquela época, naquele momento ali, o Senhor designou 3 tribos. E eu pude destacar as 3 aqui, que é a tribo de Judá, Isacar e Zebulon, que são de infantaria. Por quê? Eu pude perceber que, por eles estar de frente da batalha, eles foram escolhidos para acampar com a bandeira ao redor da tenda do encontro. E quando o inimigo avançar até eles, essas 3 tribos tinham responsabilidade de marchar, ou seja, de estar na frente, infantaria. Infantaria é feito para combater a pé, né? De ir e marchar. São a comissão de frente, os primeiros homens, né, que são enviados para marchar e para lutar. E o total daqueles homens, eu pude escrever aqui também, que eu achei interessante, era de 186.400 homens. Pensa um tanto de gente, né? Isso fala da promessa que o Senhor fez lá atrás em Abraão, né? Que ele iria multiplicar a descendência dele, né? Então, nós podemos ver aqui o tanto de pessoas que estão na frente, né, da infantaria. E eu destaquei também aqui as armas do exército, só para a gente ter um conhecimento, assim, paralelo, né? E fazer um comparativo com aqueles dias. Que eu destaquei aqui, as armas do exército são divididas em categorias. Primeiro, infantaria, que combate a pé. A cavalaria com unidades montadas, artilharia usa canhões e mísseis,
engenharia cuida da construção e fortificações. Pode ser encontradas também a comunicação, logística e forças especiais. Então, naquela época, não tinha esses termos, né? Mas era como se fosse, porque era bem organizado, as tribos, né? E o exército era bem organizado. Deus deixou bem organizado, bem criterioso cada função de cada pessoa ali naquela ocasião. O censo como afirmação da identidade do povo de Deus. Cada nome registrado diante de Deus tem valor inestimável. Princípio que antecipa a promessa de que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Também podemos destacar também a preparação para a guerra. O recenseamento dos aptos para o serviço militar não glorifica a guerra, mas reconhece a realidade do conflito espiritual e físico que o povo de Deus enfrenta. A preparação para a batalha é parte essencial da jornada da fé, não por agressividade, mas por obediência à missão divina. E terceiro, a tribo de Levi como povo separado para o serviço sagrado. A exclusão dos levitas do censo militar e sua designação para cuidar do tabernáculo estabelece que nem todos são chamados para a mesma função, mas todos são essenciais para o propósito de Deus. Conexão cristocêntrica. O censo de Números 1 aponta para Cristo como verdadeiro cabeça do povo de Deus, que reconhece e conhece cada um pelo nome. Enquanto Moisés contava os homens aptos para a guerra, Jesus conta seus discípulos não por força militar, mas por disponibilidade para o reino. Amém? Vamos estar lendo agora Números 2. Nos 2 fala assim: os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. O 17 fala assim: em seguida, os levitas marcharam levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. No 31 fala assim: o número total dos homens recenseados no acampamento de Dan, de acordo com os exércitos, foram de 157.600. Esses marcharam por último, junto com as suas bandeiras. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acamparam junto às suas bandeiras e depois partiram, cada um com seu clã e com sua família. Nós podemos aqui ver em Números 2, descrevendo a organização do acampamento de Israel ao redor do tabernáculo. Arranjo teologicamente significativo que coloca a presença de Deus no centro, com 12 tribos posicionadas em 4 grupos de 3 tribos cada. Nos 4 lados do santuário, o tabernáculo não está em uma posição periférica ou acessória. É o centro geográfico e teológico de todo o acampamento. Os levitas acampam imediatamente ao redor do tabernáculo, formando um círculo protetor entre a santidade de Deus e o povo. Essa disposição não é acidental, é revelação visual de que a vida do povo de Deus deve organizar-se ao redor da presença divina. Tudo e todos têm a sua posição definida em relação ao centro sagrado. Então, nós podemos ver aqui em Números 2 as tribos que o Senhor escolheu. Eu achei interessante que foi o número 12, né? Exatamente o número 12, que são as 12 tribos de Israel. Deus escolheu 12 rapazes representando um das 12 tribos de Israel. Dessa forma, o povo inteiro estava simbolicamente representado no censo e na preparação para a batalha.
Cada um deles era um descendente de um dos 12 filhos de Jacó, que são patriarcas das 12 tribos de Israel. Eu vou destacar eles aqui, que são 12. A tribo de Ruben, com 46.500 homens. Simeão, 59.300 homens. A tribo de Gade, 45.650 homens. Judá, 74.600 homens. Isacar, 54.400 homens. Zebulon, 57.400. Efraim, 400.500. Manassés, 32.200. Benjamim, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Naftali, 53.400. Resultando, como na Bíblia diz, 603.550 homens. Então, é gente pra caramba, né? É gente demais. Então, isso nós podemos ver promessa do Senhor, né? Que multiplicarão as pessoas de acordo com a promessa que ele fez para Abraão, né? Mais uma vez, o Senhor promete aquilo que ele falou. Amém? O tabernáculo, primeiro, o tabernáculo como centro de toda a vida comunitária. Então, a disposição das tribos ao redor do tabernáculo revela que Deus deve ser o centro de tudo. Quando Deus está no centro, tudo encontra seu lugar correto. Então, quando Deus está no centro de todas as coisas, né, nós sabemos que todas as coisas fluem. Tudo que vamos fazer, temos que colocar o Senhor no centro. Todas as nossas decisões, nossos enfrentamentos, nossos comportamentos, tudo tem que ter o Senhor no centro, né? Todas as tomadas de decisões tem que ter o Senhor. Segundo, a ordem divina como expressão do cuidado pastoral. Deus respeita a diversidade dentro da unidade, princípio essencial para a vida da igreja. Ou seja, na igreja, né, nós podemos ver que tem vários tipos de funções, vários cargos, várias pessoas. E o Senhor é bem organizado, né? Ele gosta de organização, gosta de ordem, né? Então, na igreja também existe ordem, existe cargos, né? E nós devemos ao Senhor essa organização. O terceiro, levitas como guardiões da santidade divina. Os levitas acampando entre o tabernáculo e as tribos, simboliza a necessidade de mediação entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora. Eles não são barreira que exclui, mas ponte que protege e facilita acesso ordenado na presença divina. Então, nós sabemos que os levitas, né, tinham uma função diferente. Eles, como já tinha dito, né, a função deles era guardar o acampamento, né, não somente louvar, cantar e tocar instrumentos, mas também tinha guardar o santuário, cuidar dos utensílios sagrados, do ensino e de administração. Conexão cristocêntrica. O tabernáculo no centro do acampamento aponta para Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, da igreja e de cada crente. Assim como as tribos de Israel organizavam-se em relação ao tabernáculo, todas as coisas da vida do discípulo devem organizar-se em relação a Cristo. Ele é o centro em torno do qual tudo gira, que está lá em Colossenses 1,17. Então, mais uma vez, nós devemos colocar o Senhor no centro de todas as coisas da nossa vida, porque se não acontecer isso, nada vai para frente, nada flui, nada acontece. O Senhor tem que ter a prioridade, Ele é primordial em nossas vidas. Ele tem que ser o centro, tem que ser tudo. Tudo que vamos fazer tem que ser Ele na nossa frente, porque se não for Ele, quem somos nós? Nós não conseguiríamos fazer nada, né? Amém? Então, vamos partir lá para Marcos 5, de 1 a 20. Esse aqui fala sobre a
a libertação do endemoniado, não é verdade? É isso mesmo. A libertação de um endemoniado. Vamos ler então? Lá em Marcos 5, de 1 a 20, fala assim, o primeiro versículo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. O 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo as correntes. Então, nós vemos aqui a história de um demoniado, né? Um processo que vivia acorrentado, que vivia prisionado por aqueles demônios, aquela legião de demônios, né? E até mesmo as correntes, aqui fala, né, no 3, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ou seja, o homem era tão forte, a legião que estava dentro dele era tão forte, os demônios faziam ele ficar tão forte, que nem as correntes conseguia prender. Mas aquelas pessoas, elas não sabiam que as correntes que prendiam ele não era aquela corrente, mas era a corrente espiritual, não é verdade? Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. No versículo 5 fala assim, noite e dia ele andava gritando e cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ou seja, ele vivia mutilando, né? Aquela força maligna que estava dentro dele, vivia mutilando o corpo dele. Vamos correr aqui porque o tempo já está avançando. Noite e dia ele andava gritando e cortando com pedras entre sepulcros e nas colinas, como foi falado. No 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. O 7, gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho de Davi, de Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, por Deus, que não me atormentes. O 9, então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram os porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. O 19. Jesus não permitiu mais, disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. No 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então nós podemos ver a história desse homem, né, que ele vivia aprisionado por espíritos malignos. O Senhor pôde libertá-lo, né, com a sua palavra. E os demônios que estavam dentro dele pediu para entrar nos porcos. O porcos, eu pude ver aqui que simboliza a impureza. Impureza porque naquele contexto os porcos não eram animais que ruminavam. Então para os judeus os porcos eram símbolo de impureza. Então os demônios, como são impuros, né, pediu para que entrassem corpos impuros. Amém? E vamos partir para Salmo 38. O primeiro versículo fala assim, Senhor. Tô correndo aqui, irmãos, porque é do horário, já são 28 minutos até agora. 23 minutos, vai. Vamos lá. O primeiro versículo. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, não como um fardo pesado e insuportável. Estou curvado e muitíssimo abatido o dia todo, saio vagueando e pranteando. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, Senhor, não me abandones, não fique longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te e ajuda-me, Senhor, meu Salvador. Então nós podemos aqui ver o salmista Davi aflito, né? Angustiado, amargurado. Ele está lamentando pelo pecado, pelas perseguições e até mesmo a doença física, que na Bíblia não fala o que é, mas ele estava doente.
e a culpa, né? E a culpa e o sofrimento que ele estava naquela situação. Então ele vivia numa situação complicada, cheia de pecado, uma vida cheia de pecado. E aqui nós podemos ver a busca pelo perdão e uma coisa que me chamou a atenção aqui é a sinceridade na oração. Ele foi sincero, né? Reconhecer os erros e buscar perdão. Nos lembra que mesmo na aflição a gente pode confiar que Deus ouve, cuida e restaura. Que você venha ser abençoado com essa palavra, que você venha transbordar e que você venha fazer essa leitura mais detalhadamente e que o Senhor venha falar ao seu coração, amém? Por hoje é só. Amanhã nós estaremos mais uma vez com nossa leitura. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, dê um joinha, não esqueça de compartilhar. Alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, ou algum acréscimo que você pode dar, alguma ideia, você pode estar falando conosco no WhatsApp. Mas, contudo, tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe a vocês, toda a sua família, toda a sua descendência, que o Senhor abençoe. A graça do Senhor nos basta, não é verdade? Que o Senhor te cure, te abençoe. Se você estiver enfermo nesta hora, que o Senhor restaure a sua vida, cure a sua vida. Que Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Amém? Estejam todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau.